Os Estados Unidos apreenderam um navio petroleiro de bandeira russa, conhecido como Marineira, anteriormente Bela I, no Oceano Atlântico Norte por supostas violações de sanções americanas e por ligação ao transporte de petróleo venezuelano e de outros países sancionados. Isso depois de roubar petróleo da Venezuela que iria para a China. É pirataria o nome, né? Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, é pirataria, né? Os Estados Unidos estão fazendo pirataria aí, mas como é os Estados Unidos, aí não, é porque era sancionado. Quem disse que o resto do mundo tem que seguir a sanção americana? Pois é, Sofia, a gente tem a Rússia afirmando que perdeu o contato com seus navios na região ali próxima à Venezuela. Os Estados Unidos anunciaram que apreenderam 2 navios petroleiros ligados à Venezuela, e a Guarda Costeira dos Estados Unidos disse que são embarcações chamadas de Frota Fantasma. Seria uma operação meticulosamente coordenada, e foi o que disse o secretário de Segurança Interna do país, Kristi Noem, sobre essa operação que pegou os navios ali próximo ao Caribe. Inclusive, o Trump e os Estados Unidos ordenou o fechamento do Mar do Caribe. Muitos turistas que estavam lá em cruzeiros, em viagens, não puderam sair por causa dessa operação. É o nível que a gente está falando. De acordo ainda com os Estados Unidos, os petroleiros tinham atracado pela última vez na Venezuela ou estavam a caminho do país. Só que tem uma reviravolta nessa história, tá, Sofia? Vou te pedir para trazer primeiro o vídeo, né, que explica um pouquinho o que seria essa operação aí dos Estados Unidos, porque é inaceitável e fere determinações internacionais. Por favor, Sofia. Atacar um navio de bandeira russa muda o jogo. Os Estados Unidos atacarem... Porque a gente sabe que os navios, pelo direito internacional, os navios e a bandeira dos navios significam uma territorialidade oceânica dos países. Navio e avião. Navio e avião. O que acontecer dentro de um navio de bandeira brasileira é Brasil. É Brasil. O que acontecer dentro de um navio de bandeira brasileira é Brasil. Isso pelo direito internacional. Exatamente. Então, seja qual for o porte, o tamanho e tal, não sei o que, você atacar um navio. Agora, é claro, você atacar um navio com um barco pesqueiro com uma bandeirinha venezuelana ali no Mar do Caribe é fácil e pouca consequência trará. Agora, você atacar um cargueiro com bandeira russa, você está atacando o território russo, e é assim que o direito internacional entende. Então, a gente tem que ficar com as barbas de molho, porque isso tende a escalar, né? Escalar mesmo na questão dos órgãos internacionais, multilaterais, enfim, todas essas instâncias internacionais vão ter que se isso se confirma, terão que se pronunciar sobre essa invasão do espaço territorial russo. Eis a questão. E, infelizmente, a gente precisa concordar que, sim, a comunidade internacional não se importa com países da América Latina a ponto de se mobilizar para ajudar a comunidade a Venezuela depois de um ataque dos Estados Unidos. Mas isso não quer dizer que a Rússia e a China vão permitir que os Estados Unidos façam o que vem fazendo. E não vai permitir, independente do navio estar ou não com carga. Porque agora de noite, Sofia, surgiu uma informação que não foi confirmada ainda pela Rússia, pelos Estados Unidos ou por nenhum grande veículo de imprensa, que os navios que foram embargados aí pelos Estados Unidos poderiam estar vazios. Essa informação não está confirmada, mas ainda assim, os Estados Unidos não pode atacar, intermediar, impedir que nenhum navio atravesse nesse espaço, né, na linha marítima que atravesse, não pode impedir esse percurso.
Os Estados Unidos não têm autonomia, autoridade para fazer isso. Isso é uma violação dos tratados internacionais e dos direitos internacionais. Sobretudo porque um desses navios já vinha sendo perseguido e colocou, inclusive, a bandeira da Rússia de forma muito nítida. E em dezembro já tinha autorização da Rússia para fazer o seu percurso, que é a embarcação marineira, que foi a primeira a ser interceptada aí pelos Estados Unidos. E uma coisa, Sofia, existe a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que foi assinada em 1982, e por isso, justamente essa convenção que declara que os Estados Unidos não pode, nem na verdade nenhum país pode, os Estados Unidos é um desses, não pode bombardear, não pode atacar, não pode invadir nenhum outro navio, porque um navio com uma bandeira de um outro país, a jurisdição da bandeira deste país. Qualquer tipo de tratado que seja feito ali tem que ser feito de forma diplomática entre os países. E aí, de acordo com a convenção, a liberdade de navegação aplica-se também a águas de alto mar e nenhum Estado tem direito de usar a força contra as embarcações, que são jurisprudências do outro Estado. É muito simples, todo mundo entendeu isso. Os Estados Unidos não. E eu vou te pedir, Sofia, para trazer a matéria do Povo, porque a Rússia respondeu mandando, inclusive, sua força militar resgatar os navios. A China está indo para os Estados Unidos. Eu vou só trazer aqui mais algumas informações, em seguida eu peço a sua análise em relação a isso, né? Como é que esse negócio aí mexe com a dinâmica mundial energética. A Rússia, inclusive, deslocou um submarino e outras embarcações navais para escoltar o petroleiro Bela 1, que está sendo perseguido pelos Estados Unidos no Atlântico e já faz muito tempo, viu? Mas não conseguem pegar esse petroleiro. O navio havia sido alvo de uma tentativa de apreensão pelas forças americanas enquanto navegava em direção à Venezuela, sob suspeita de transportar petróleo sancionado e operar como parte de uma chamada Shadow Fleet, ou frota clandestina, frota fantasma, para evadir sanções ligadas a envios de petróleo iraniano e também venezuelano. O Bela 1 fugiu de uma abordagem da Guarda Costeira dos Estados Unidos ainda em dezembro e navegou para o Oceano Atlântico, onde passou a ser monitorado por aeronaves norte-americanas e também aliadas. Além de tentar escapar da interceptação, a tripulação pintou uma bandeira russa no casco e registrou o navio sob jurisdição da Rússia, complicando os esforços legais dos Estados Unidos para efetuar a apreensão em alto mar, conforme revelado em reportagem do jornal The New York Times. Moscou respondeu ao rastreamento americano, deslocando esse submarino e outros navios para acompanhar o petroleiro. Um movimento interpretado por analistas como uma demonstração de apoio e um possível desafio à presença militar dos Estados Unidos na região e à sua política de sanções energéticas. Autoridades russas já pediram, diplomática e publicamente, que Washington interrompa a perseguição ao navio, o que eu acredito não vai acontecer. Pois é, Sophie. E a gente vai ouvir também o Jamil Chad falando sobre uma outra coisa que é muito necessário que a gente leve em consideração, porque aparentemente a gente sente como se os Estados Unidos quisessem comandar e promover a Terceira Guerra Mundial, é a minha sensação. Vou te pedir para trazer o Chad, porque além de interceptar os navios russos, os Estados Unidos também resolveram impedir aí a venda de petróleo que já tinha sido comprado pela China para a China, porque eles resolveram tomar as indústrias petrolíferas da Venezuela. Por favor, Sofia. Olha, vamos lá, vamos dissecar esses 50 milhões. 50 milhões de barris, hoje, na Venezuela, significam 50 dias de produção de petróleo, tá? Mais ou menos, a Venezuela está produzindo 1 milhão de barris por dia. É muito menos do que no seu auge, sem dúvida nenhuma. Mas são 50 dias de produção, ou seja,
já é bastante coisa, né? Se a gente for imaginar dentro da produção, dentro dos recursos venezuelanos. O que significaria para os Estados Unidos? Mais ou menos 3 dias de consumo de combustíveis nos Estados Unidos por ano, que também não é desprezível, não. A gente pode pensar, não, mas são só 3 dias. Não, 3 dias do maior consumidor de petróleo do mundo. Então, também é um volume importante. Em dinheiro, quanto que dá isso? Mais ou menos 3 bilhões de dólares. Também não é irrelevante. Agora, tem algo muito maior do que isso tudo. O fato de que esse petróleo era nem do Rodrigo, nem do Trump e nem da Venezuela. Já tinha sido comprado pela China. E aí sim começam os problemas. Porque hoje o governo da China já deixou muito claro que condena essa atitude do Donald Trump e diz o seguinte, que os contratos entre China e Venezuela estão protegidos pelo direito internacional. Ou seja, não tem essa de desviar os barris de petróleo que estavam sendo destinados basicamente para a China, agora para o mercado americano. Isso foi declarado hoje pela manhã pelo Ministério das Relações Exteriores da China. Sim, Rodrigo. Sim, Rodrigo. Sophie, Jamil, pronto. 50 milhões, você sabe... Eu até deixei um corte maior, mas o que o Jamil vai falar aí agora é sobre de fato, os investimentos de indústrias dos Estados Unidos na Venezuela. E é isso. Além de roubo, pirataria, agora os Estados Unidos está agendando visitas de empresas à Casa Branca para vender também as indústrias da Venezuela. As empresas vão conseguir investir, vão aumentar esse poderio, né, de fabricação na Venezuela. Eu acho fantástico que as pessoas, de fato, falam que a Venezuela está com a indústria petrolífera em baixa, ruínas. A gente já falou sobre os embargos, a gente já falou que é só investir, só levar equipamentos que essa produção tende a aumentar, e isso é extremamente lucrativo. Inclusive, no anúncio dos Estados Unidos, eles falam, né, que todo o petróleo que a gente já investiu na Venezuela, já pagou para a Venezuela, agora a gente vai conseguir explorar, como se, de fato, a Venezuela tivesse, né, que dar seus poços para os Estados Unidos. Só que o que eles estão fazendo agora com a Rússia e com a China ainda é mais perigoso, porque certamente nenhum desses dois países vai aceitar isso. Os acordos, eles certamente precisam ser cumpridos. E daí é que a gente vai, a partir de agora, ver se vai ter uma escalada de tensão entre esses países, porque, eu vou repetir, Sofia, até onde não doía o bolso da China e da Rússia, eles possivelmente não iriam botar seu poderio bélico, não iriam fazer nenhum tipo de mobilização para defender a Venezuela, só politicamente. Agora é diferente. Concordo plenamente com você, Dai. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Porque muito se falou, não, os Estados Unidos está fazendo isso porque quer o petróleo da Venezuela. Já tinha empresas estadunidenses explorando o petróleo da Venezuela lá. A ExxonMobil já estava lá. Então isso não explica por si só a intervenção. A questão é que é controlar para que não é só os Estados Unidos que querem ter o petróleo. Eles não querem que os outros eles querem que os outros não tenham. E é isso que pesa aí, que agora eles estão interferindo com Rússia, com China. O ponto eu acho muito difícil imaginar que Rússia ou China iriam comprar uma briga, uma possível guerra mundial, para salvar o Maduro. Não vão fazer isso. Agora, se os Estados Unidos começam a romper com o fornecimento desses países de recursos, como o petróleo, aí começa a mudar de figura. Eu não acho que Rússia ou China entrariam numa guerra pelo Maduro. Eu acho que eles entrariam numa guerra para conseguir garantir seu acesso ao petróleo. Então, se o Trump não quiser uma guerra, é bom ele parar com essas aspas, muitas aspas, isso aí, com essas brincadeirinhas. Porque ele tá cruzando uma linha, quando ele ataca esses petroleiros, bem mais séria
do que ao depor um presidente. Eu sei, é horrível dizer isso, que o mundo estaria mais preocupado com petróleo do que com a soberania de um país. Mas está. A verdade é, isso não é nem falar dos Estados Unidos, isso é falar de praticamente todos os países. Estão mais preocupados sim com petróleo do que com a soberania de um país. E o Trump não tá brincando mais só com a soberania do país, tá brincando com petróleo. Enfim, ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Sofia. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias no Plantão do Meteoro.